Fala pessoal, boa noite. Estão perguntando se o cabelo não é foto do IA. Aí é sacanagem, viu? Eu fiz o efeito contrário, né? Agora eu botei o efeito aqui para tirar o cabelo, entendeu? Fala, Pedrão. Boa noite, pessoal. Pessoal, boa noite, João. Os caras estão pegando o pé aí, cara, querendo virar aqui o The Rock, alguma coisa, os caras estão... Colocou, tirou do... Pior que nem tirou do bigode. O bigode continua na IA aí, né, cara? Não, pois é, ela tá com defeito aqui. Olha aí, ó, tá vendo? Aí, ó. A Bruna tá defendendo aí, ó. Tá vendo? Eu tenho que tirar o óculos aqui para ficar parecido com a foto. Aí, ó. É isso mesmo, Bruno. Normalmente tem tanto efeito aí que você nem conhece a pessoa, né? Nossa, que é só, põe só o defeito mesmo, tá bom. Boa. Galera, vamos primeiramente agradecer aí as pessoas que estão online. A gente sempre não pode deixar de agradecer porque, poxa, quinta-feira, 18 horas, a galera online aí para ter acesso a um conteúdo. A gente tem muito a agradecer aí mesmo a presença de todos, beleza? Isso aí. A gente Sejam sabe que bem-vindos aí, cada um que estiver presente. Quiser convidar alguém aí, manda o link. Dá tempo ainda, a gente dá vai tempo. começar. Boa. Galera, hoje a gente vai fazer um modelo de bate-papo aqui. O Pedro, especialista aí na parte de CDR. Eu vou atuar muito mais como um moderador aqui hoje, tá? Então, corre lá, manda para a galera de seguros que estão online aí, tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre essa tecnologia. Já tivemos alguns momentos de webinar passado que falamos um pouquinho do CDR mesclado com simulação computacional. Então, hoje a gente vai focar bastante na tecnologia e em como essa tecnologia traz retorno aí, né, em determinados sinistros para as seguradoras. Então, é um assunto muito em alta, né? Hoje, as pessoas que estão aqui nos ouvindo, majoritariamente, são de seguradoras ou prestadores para seguradoras, e esse assunto é de total relevância aí para o setor, tá? Tem trazido um excelente resultado, um ROI fantástico para as companhias congêneres que têm utilizado, e esse é o momento para a gente apresentar um pouquinho mais para vocês e que naturalmente vocês sintam-se à vontade também para tirar qualquer dúvida aí durante essa nossa apresentação, beleza? Perfeito. Acho que ter a noção, né, João, conhecer, saber das ferramentas que estão disponíveis no mercado, ela é o diferencial, né? Então, é importante essa oportunidade de quem está aqui, tanto do conhecimento próprio, quanto para levar isso para dentro da sua empresa ou do seu serviço mesmo, né? Então, você chegar para um cliente e apresentar para ele que você tem um conhecimento de uma ferramenta que ele não sabe que existe e que isso pode trazer um benefício grande para ele, né? Vai te beneficiar também, né? Então, acho que conhecimento aí nunca vai faltar, né? Boa, Pedrão. Vamos utilizar um material aqui de apoio, tá? Para esse nosso bate-papo, galera. E o Pedro vai apresentar isso para nós. Eu começo aqui, Pedro, com um questionamento que eu acho que faz muito sentido, né? Cara, a gente ouve muito falar da caixa preta de avião, né? Perfeito. Cara, qualquer acidente aeroespacial aí, a gente sempre ouve falar, estamos aguardando aí, procurando a caixa preta para desvendar o que aconteceu naquele sinistro, né? Naquele evento, naquele acidente aéreo. E o que o CDR é num carro, Pedro? O que ele realmente registra aí? Vou começar com essa João, abordagem. então,
É a mesma ideia, né? A caixa preta do avião, para que ela serve, né? Para a gente entender, né, como que estava sendo o ambiente daquele voo, né? Então, ele pega todas as condições de voo, condições de operação, e ele vai registrar na caixa preta, né? Que no caso do avião é laranja, né? Para facilitar aí a identificação. E no caso do veículo, ele faz parte de outro módulo, né? Então, ele faz parte do sistema de segurança, então ele está instalado dentro do módulo do airbag, tá? Então, para a gente fazer a identificação, né, saber onde está, primeiramente, né, vamos começar aqui, aonde fica isso? Então, já é o primeiro ponto, ele está instalado ali dentro do módulo do airbag do veículo, tá? Ele faz parte do módulo do airbag do veículo, beleza? Bom, vou passar aqui, então, só tem uma apresentaçãozinha básica. Então, pessoal, é isso aí. O módulo, né, ele vem, então, atrelado à parte de segurança e ele faz esse registro também da telemetria do veículo. Qual que é o diferencial com o avião? A parte de, digamos assim, de mídias, né? Então, ele não salva, não registra informações de áudio, informações de vídeo, então, câmera interna, microfone, essas informações, elas não são gravadas. Até mesmo por limitações físicas também, né? Então, enquanto o avião você consegue ter lá várias horas de gravação, no veículo você tem segundos, né? Então, são informações bem mais resumidas e bem mais simples de se guardar, né? Ocupa menos espaço, né? Então, tem essas restrições aí, tem normativa para isso, então já começa com essa diferenciação. Boa. Pedro, e sobre isso, né, cara, assim, a gente ouve falar muito dos clientes, né? Uma pergunta que é bom para a gente esclarecer também para quem está nos ouvindo hoje, o que é esse dado que a gente encontra no EDR, CDR, né, que significa Uhum, Crash Data Recorder, isso, que na verdade são dados gravados relevantes à colisão, né? Por que esse dado de fato vira prova pericial incontestável e não só de fato uma opinião técnica? perfeito. Então, João, primeira coisa vamos começar assim. Como ele é uma leitura justamente do módulo de condução, de como você está dirigindo, ele vai pegar parâmetros que são cabíveis do condutor, tá? Então, o que é isso? Eu tenho cinto de segurança, tá atrelado ou não? Tá. Então, o primeiro ponto aqui está até desenhado. O primeiro ponto, ele tem que estar com a chave ligada. Então, tem que estar com esse sistema energizado. Então, assim, se eu estou com um veículo, eu estou com um veículo parado, estacionado, bateram em mim. Se eu não estava nem mesmo com a chave ligada, aquela meia chave ligada, cara, não tem informação que vai ser salva, tá? E isso é um ponto legal, João, porque se ele fala que estava em deslocamento com o veículo e sofreu uma colisão e você vai ver, não tem nenhum dado registrado, a gente tem que, peraí, tem uma divergência. Ou o contrário, ele fala que estava parado e desligado e tem o registro da informação. Então, quer dizer que, na verdade, ele estava, no mínimo, com a chave ligada. Então, é o primeiro ponto. Tudo bem, entrei no veículo, afivelei o cinto, ele já começa a gravar essa informação do cinto afivelado. Dei partida no veículo, o que eu preciso para deslocar? Eu preciso manobrar, então eu tenho ângulo de esterçamento do volante, eu preciso acelerar o veículo, então eu tenho pedal de acelerador, né? Então a porcentagem do pedal do acelerador ou do pedal do freio, se eu quiser reduzir a velocidade. Né? Então esses 4 parâmetros são alguns dos parâmetros que eles vão fazer leitura. Pedro, quanto que eu estou forçando o meu veículo? Então, se eu entro na aceleração muito forte, então eu vou dar um pedal de acelerador alto, né? Então, assim, eu vou pisar bastante. A rotação do meu motor vai subir. Rotação do motor, outra informação que eu vou registrar. Eu vou deslocar, vou ter uma determinada velocidade. Então, a velocidade do veículo também será registrada. Então, esses parâmetros, assim, ó, tudo que envolve a minha condução, ele vai estar registrando. Então, pedal do acelerador, pedal de freio, ângulo de esterçamento, rotação do motor, velocidade, cinto afivelado. Sofri uma desaceleração, seja ela por frenagem ou por colisão mesmo.
Então, essa aceleração, essa variação de velocidade é outra informação que ele vai registrar também. Beleza? Pô, ele grava também, se eu não me engano. Aí, claro, depende um pouquinho da tecnologia de cada um dos veículos, né? Isso, a gente tem, inclusive, uma lista de veículos para isso, não é verdade, Pedro? Perfeito. Da mesma forma, ô João, que como qualquer outro scanner, tá? Qualquer outro aparelho para fazer a leitura de uma informação de um veículo, eu tenho limitações que envolvem, né, o fabricante desse equipamento com o fabricante do veículo. Então, às vezes, comercialmente, você não tem essa aproximação. Então, a gente também tem essa limitação justamente por conta disso. Então, alguns veículos eu não tenho acesso a essa informação porque não foi cadastrado lá comercialmente ou vamos pegar, por exemplo, o nosso mercado nacional, que não tem ainda uma lei que obriga esses veículos a virem com esse equipamento de fábrica, assim como o mercado norte-americano, alguns mercados europeus, chinês, que já obrigam a ter essa ferramenta, né? Esse módulo instalado. Então, assim, às vezes, por questões políticas, não tem essa obrigatoriedade, então, infelizmente, você acaba não atendendo 100% do mercado, né? Então, sempre tem essa necessidade de a gente fazer uma consulta. Olha, eu estou com um veículo de determinado fabricante, determinado modelo, estou com uma suspeita, eu gostaria que vocês verificassem se tem leitura. Então, a gente vai conferir esse material, vamos conferir esse veículo lá, e se ele estiver dentro da nossa lista, a gente pode passar para o cliente que vai lá e vai fazer a leitura. Bacana. Eu participei de algumas reuniões com algumas seguradoras. Isso está trazendo um retorno tão positivo, galera, que está sendo até estudada a possibilidade dessa lista, essa listagem de veículos serem consideradas ali na avaliação do risco na subscrição. Por quê, pessoal? Como o Pedro mencionou mais cedo aí um pouquinho, né? Isso de fato é uma prova pericial incontestável, porque é um dado sendo gravado ali pelo veículo, não é uma informação que o Pedro vai trazer, que o João Pedro vai interpretar, não. É um dado de fato presente ali dentro do veículo sem possibilidades de reversibilidade, né? Então, a Uhum. galera da seguradora tem tratado esse assunto até como possibilidade de análise de risco na entrada, na subscrição, ou seja, o veículo que está listado, que tem a alternativa de fazer a leitura, esse veículo, com certeza, ele entra numa esfera de menor probabilidade de fraude. Perfeito. Porque numa colisão, quando feita a leitura, a gente não. Beleza, vamos considerar o relato, né, o aviso do Uhum. sinistro, como sendo, entre aspas, uma verdade, mas a gente pode contestar isso verificando as informações registradas no veículo, né? Perfeito. Cara, e isso remete, João, até vou colocar aqui como destaque. Ele tem um gatilho, né? Então, já explicando também, misturando aqui um pouco o funcionamento, tá, pessoal? Não tem o risco, tá? Eu tive uma frenagem de emergência, e aí vai disparar, já vai salvar essa informação? Não, ele tem o parâmetro básico, né? Que a própria norma delimita. Então, ela coloca lá uma variação de velocidade de 8 quilômetros por hora num tempo minúsculo, que é 250 milissegundos, porém, tem fabricantes que colocam até menos, né? Até por margem de segurança. Ela coloca, olha, 120 milissegundos, eu já faço a leitura. Então, pessoal, isso tudo causa uma desaceleração. Não é qualquer desaceleração. Uma frenagem forte vai ocasionar? Não, não vai. Realmente tem que ter uma colisão para ter isso. E qual que é o legal disso tudo aqui? Diferente de um scanner veicular, por exemplo, João Pedro, meu veículo apareceu lá a luzinha de emergência do motor, não é? Ela apareceu lá no painel, está indicando que tem uma avaria, tem uma falha. O que o mecânico vai fazer? Ele vai entrar com o scanner, vai entrar com o osciloscópio, com as ferramentas que ele precisar, ele vai identificar o que é a falha, vai fazer essa correção, né? E posteriormente, o que ele vai fazer? Com o auxílio do scanner, ele vai apagar aquele histórico da falha de um determinado componente. Isso a gente está tratando de componentes do veículo, tá? Diferentemente aqui no EDR, tá?
a gente não tem, uma vez que foi deflagrado, que ele salvou essa informação, você não consegue fazer mais nada. Não consegue editar, não consegue apagar, ela fica no histórico. Ah, Pedro, tem 5 anos. Se você não sobrescreveu, não rompeu o lacre, né, no caso, você não danificou esse módulo do airbag, a informação vai ficar salva. Então, isso é bem legal, porque você tem, inclusive, consegue diferenciar datas, né, eventos distintos. Então, pode acontecer o quê? Ah, tive uma colisão 1 ano atrás, não falei nada, renovei, não precisei apresentar uma imagem atual do veículo, e agora sofri uma segunda colisão. Essa foi mais grave, impossibilitou o veículo de deslocar, e eu vou acionar, né? E vou solicitar ali a reparação do veículo, só que eu vou solicitar a reparação total. Então, vem nesse sentido de que, como essa informação está salva e ela não sobrescreve, ela não apaga, eu consigo diferenciar e apresentar para o cliente. Olha, esse dano até aqui a gente pode considerar dessa colisão, tá? Se for, por exemplo, vamos identificar que é outro setor, é outro dano específico ali, a gente consegue descartar e falar, olha, esse aqui é da colisão sofrida 1 ano atrás. Então, já começa essa diferenciação que é bem legal e por isso que dá essa segurança tão grande para a gente na hora de fazer a apresentação desse material para um cliente, né? Boa. Eu lembro de pegar alguns casos que, inclusive, de fato, além desse registro, ele realmente registra data e hora, né, Pedro? Sim, tem registros que a gente tem data, hora, a depender também do fabricante, né? Você tem o odômetro do veículo fica registrado e uma forma da gente identificar isso é se tem quantos ciclos, né? Se passaram desde que aconteceu aquele sinistro, né? Uhum, perfeito. Na verdade, até a Bruna mandou uma mensagem ali, né, perguntando se isso no scanner convencional traz. Como é que é, João? Perdão, desculpa. Repete a A pergunta. Bruna perguntou se isso um scanner convencional traz, Pedro. Não, o scanner convencional ele não consegue fazer essa leitura. Por isso que tem esse equipamento bem específico para a gente conseguir ler essas informações, viu, Bruno? Isso não. E sendo bem honesto, Bruna, talvez nem na concessionária você vai conseguir. É uma outra pergunta, ou só na concessionária, né? Está perguntando também. Vai precisar de um equipamento específico para leitura e extração dos dados ali do módulo que registra, né? Geralmente no módulo do airbag, né? Outra pergunta ali do Fernando já veio se o CDR consegue identificar se o veículo possui alguma adulteração como reprogramação de ECU. Então, João, esse equipamento ele é específico para colisões, tá, pessoal? Então ele tem essa separação. Então a gente tem dados, digamos assim, da operação em si. Agora, como que tá se o meu motor foi alterado ali eletronicamente para me dar mais potência, ele não vai apresentar. Ele vai me mostrar como que você está usando aquela potência do veículo. Então eu alterei, ganhei lá 50 cavalos, fiz um remap, digamos assim, para mim não faz diferença. O que faz diferença? Eu estou usando esses 50 cavalos a mais de um modo absurdo, né? Pedal embaixo 100% o tempo todo, e aí eu consigo fazer a leitura quando acontecer uma colisão, tá? Detalhe, pessoal, tem que ter sempre pegado nisso, tá? Eu não fico salvando informação de todo o histórico do veículo, não. Como que funciona esse equipamento? A partir do momento que está aqui na tela, inclusive desenhado, eu tenho um gatilho. O que é o gatilho? Aquela desaceleração. Eu atingi aquele gatilho, ele meio que, vamos simplificar, João, ele tira um print, tá? Dos últimos segundos de operação daquele veículo, tá? Então, assim, ele vai salvando sempre 5 segundos. Na maioria dos veículos é assim, são 5 segundos, a cada meio segundo ele pega a leitura. Então, de uma forma que você sempre tem os últimos 5 segundos daquela condução. Então, vamos supor, no segundo 5 lá, eu vou ter pedal do acelerador, pedal de freio, volante, todas aquelas informações que a gente falou. Com 4,5, a mesma coisa. Com 4, 3,5, 3, até chegar no momento 0, que é o momento que ele entende que foi a colisão. Então, é dessa forma que ele vai fazer a leitura, tá? E aí ele só vai
gravar mesmo, ele só vai tirar o print na hora que tem a colisão. Se não tiver a colisão, o que ele vai fazer? Ele continua regravando, ele vai atualizando, a cada meio segundo ele vai atualizando com novos dados, até chegar o momento em que realmente ele precisa agir, que é da colisão, ele dispara, e aí ele, opa, tira o print e salva, armazena na memória, que ninguém faz mais nada com ela. Bruna levantou a mão aí. Pode falar, Bruna. Deixa eu fazer uma pergunta, acho que não ficou muito claro para mim. Então, ele é um aparelho que fica dentro do veículo, e aí ele faz umas gravações como se fosse, como fala? Oh, caramba, fugiu. Rastreador. Ele vai gravando algumas informações, e aí no momento antes da colisão, ele grava, sei lá, acelerou demais, ou fez alguma coisa errada, meio que nesse sentido, certo? Quase isso. Digamos assim, assim, é bem parecido, tá, Bruno? Eu vou pegar aqui, por exemplo, aqui essa janela vai mostrar justamente o que ele faz, ó. Você tem sempre uma janela de leitura, na maioria das fabricantes, tá? Uma janela, porque por norma, no mínimo, os 5 segundos, tem uns que fazem até 20, a depender aqui da fabricante. Nessa janela de informação, né, de tempo aqui, perdão, eu tenho as informações que são padronizadas, tá? Então, eu consigo, dentro dessa janela, ler como que foi a sua condução nos últimos 5 segundos. Então, assim, ó, como que foi a sua velocidade nesses últimos 5 segundos antes da colisão? Como que foi o seu pedal do acelerador, a sua rotação de motor, freio? Como que foi isso nos últimos 5 segundos, entendeu? Então, aqueles últimos 5 segundos, ele vai gravar. Então, a cada meio segundo, ele está sempre atualizando. E aí, pensa que essa janela aqui seria o print do que ele vai tirar, tá? Sim. Veja que o momento zero é o momento de colisão. Como ele entendeu que aqui tem uma colisão, ele tira o print daqueles últimos 5 segundos, porque até os 5 ele tem salvo, tá? Até os 5 ele tem salvo. Mais que isso, ele já apagou para fazer uma nova gravação. Entendi. Consegui te explicar? Consegui, eu entendi. Eu só não entendi a parte que você respondeu ali que o scanner normal não traz e na concessionária também não. Quem teria Quem conseguiria puxar essas informações? Sei lá, o cara da sindicância? Esse que vos apresenta. Fala eu mesmo. Cara, tem até uma pergunta do Alan ali. Qual que é o valor do equipamento? Você tem ideia, Bruna? Cada equipamento, ele custa na faixa de $10 mil, cada equipamento. Ricos. E a Altões fez eu sei desse valor porque a gente teve que desembolsar isso, né? Mas para atender o setor. Então, hoje, nós temos equipamento aí em todos os estados brasileiros, pelo menos um em cada estado, um em cada capital. Tem cidades que tem mais de um pela demanda alta, pelo volume alto de sinistros, né? E que demandam um equipamento aí, tem a necessidade de ter mais um por região. Tá? Então, era isso que eu não tinha entendido. Se a seguradora possuía esse equipamento para fazer algum tipo de teste ou se era um sindicante? Na verdade, vai ser um perito, um sindicante, vai ser um prestador ou quem tiver esse equipamento, né? Que seja uma seguradora também poderia adquirir. Mas o fato aqui, Bruna, é que esses dados, eles são registrados. Como que eu posso tentar te explicar isso? São dados numa linguagem que uma pessoa sem conhecimento técnico não consegue entender. É como se fosse um dado binário, Bruna. Não sei se você entende um pouquinho de, talvez, programação 0 e 1. Eu trabalhava com instalação de rastreador, por isso que eu usei o rastreador como exemplo. Perfeito. Eu conseguia entender sinal de jammer, essas coisas. Isso. Então, isso vai vir um código, né, binário 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, e que vai dar uma interpretação em cima. Interpretação não, que gera o resultado dos dados apresentados, né? Então, normalmente, a pessoa que é o cara do negócio, barra Pedro, ele é digamos, um engenheiro. Exatamente. Ele tem que entender, interpretar esses dados ali. Legal. Porque, na verdade, no final do dia, esse dado vai ser apresentado para alguém, né? E esses dados, eles, para uma pessoa geralmente leiga. Sim. E essa pessoa leiga, um juiz que seja, né? A gente está tratando aqui talvez de fraude, de uma negativa. Então, as pessoas envolvidas ali, seja um segurado ou um terceiro, eles vão ter que entender aquilo, né?
Não, entendi. Beleza, obrigada. Você, como, né, você citou aí, Bruno, que você fez a instalação, você sabe que muitas vezes chegasse uma informação para alguém lá que tivesse, vamos pegar que seja uma pessoa nova que tivesse contigo. A simples informação crua, a pessoa não vai saber Não entender tem. aquilo, né? Uhum. Então, você tem que ter o conhecimento ali para você traduzir isso, né? Para alguém que não seja específico da área, né? Uhum. Então, Bom, o Marcel perguntou aqui se alguma seguradora já teve êxito em eventual ação judicial envolvendo recusa, tá? Marcel, sim, a gente já fez mais, na última vez que eu tinha visto, aí já tinha ultrapassado 300 leituras com sucesso no CDR, e isso já gerou bastante resultado positivo, tá? Eu até fiz um cálculo para uma congênere numa apresentação de proposta, e aí isso tudo depende o ROI, né? O resultado disso depende de quais os veículos estão sendo tratados numa possível recusa, né? Então, para você ter uma ideia, em veículos de aproximadamente R$ 200.000 de tabela FIPE, o ROI ultrapassa 40 vezes o uso desse equipamento, né? Claro, geralmente a gente não trata esse tipo de leitura, né? Esse tipo de solução para, sei lá, colisões de pequeno porte, né? A gente, em sua grande maioria, nós estamos tratando de indenizações integrais, né? Então isso traz um resultado positivo, sem falar que levando essa informação e cruzando o dado com o relato e outros demais elementos de uma possível negativa, isso vira, de fato, uma prova irrefutável mesmo, porque, como foi apresentado pelo Pedro, é uma informação que é registrada no veículo, né? Se a gente lê essa informação daqui a 10 anos, ela vai trazer a mesma resposta. Ela vai estar registrada internamente ali, incontestavelmente falando. a gente está buscando, mas... pode fazer essa pergunta primeiro, depois Opa, eu... não, é rapidinho. O quanto encarece esse trabalho dentro de uma perícia, hoje normal que vocês fazem? É claro que é algo que vocês têm o equipamento para levar até o local e isso aí tem um custo. Hoje vocês têm noção por estado, podem fazer essa abertura, ou talvez por ter outros parceiros aí é melhor não seja a hora, mas isso é interessante para que todos saibam, ver até onde vale a pena, como você mesmo disse. Isso aí vai valer a pena para veículos de indenização integral. A Yuzi, falando especificamente, nós temos uma frota velha. Não vou gastar, de repente, bala num veículo de R$ 50 mil, mas um veículo de 200, a gente pegar um chinês que você tenha a certeza que vai trazer essa eficiência aí, talvez seja legal. Boa, Marcel. Na verdade, o custo dele é por leitura. A gente fez esse investimento porque nossa primeira jornada com esse equipamento no Brasil foram 2 equipamentos, Marcel. E aí esse equipamento ficava indo e voltando com passagem aérea, e o custo de deslocamento disso estava se tornando, não vou dizer inviável, porque tem casos que você gastar, né, uma indenização de 200, 300, 400 mil reais, você tem margem para gastar mais para comprovar uma fraude, né? Mas isso estava se tornando muito inviável pelos deslocamentos. Hoje a gente tem um custo bastante enxuto frente a esse passado que a gente tinha, né? Então isso melhorou bastante. Eu não vou falar de valores aqui agora, porque depende um pouco de volumetria de congênere para congênere. Então, quais são os casos mais comuns de ser utilizado, né? Quando é legal eu utilizar ou faz sentido eu utilizar um CDR, Marcel? São em cenários, principalmente, de um excesso de velocidade, tá? Que você quer comprovar que daí, de fato, não vai ser um cálculo matemático, não vai ser uma simulação computacional, e sim o que está registrado naquele veículo.
vai ser num cenário de sinistro vivo, que o segurado ou o terceiro acelerou ou provocou de fato aquele sinistro, né? Um sinistro montado, quando você pega, sei lá, 2 veículos que colidiram em cenários distintos, você coloca aqueles carros em posições propícias para contar uma história que eles bateram entre si, né? Sinistro montado e divergências, né? Divergências principalmente de danos e de histórias que o analista interprete que aquilo não faz sentido, né? Então, e tem o cenário, Marcel, também, que às vezes ele não entra no aspecto financeiro daquele sinistro em específico. Por quê? Eu estou falando aqui, talvez, de fraudadores natos, né? De equipes fraudadoras, não do oportunista do dia a dia, né? De uma pessoa que, de fato, talvez está vendo uma oportunidade num determinado sinistro. Mas o fraudador, às vezes, independente, eu estou falando de um sinistro, sei lá, de 20 mil reais, Marcel, mas só que você tem registro em um blacklist dentro da companhia que essa, sei lá, essa oficina, essa região está acontecendo sinistros ali constantes de 10, 20, 30 mil reais. E aí eu vou te falar, vale a pena fazer? Na minha opinião, vale, que talvez você quebra um ciclo de fraude que está acontecendo há um período maior e você não conseguiu comprovar com alguma outra forma. Então, depende. Eu acho que financeiramente falando, claro, sempre vai fazer sentido com indenizações maiores, mas depende do contexto que você está investigando aí na companhia. Faz sentido sim, tá? Para você ter uma ideia, há pouco nós estávamos, eu e o Leandro, avaliando inclusive uma inscrição de vocês, onde não existe nexo causal, tá? E inclusive fizeram até um esboço da colisão, então o segurado com o terceiro não bate. Talvez que o segurado é um veículo mais antigo, tá? Talvez se nós tivéssemos essa tecnologia lá, nós conseguiríamos avaliar. Falar, opa, para um pouquinho foi armado o negócio, a aceleração foi em 5 segundos ou algo parecido, né? Perfeito. Mas faz sentido sim para conseguir inibir, principalmente as quadrilhas, né? Nós tivemos há pouco uma em Salvador, e eles só vão mudando o modus operandi, né? E a gente vai buscando tecnologia para nos ajudar. Boa. Tem isso, de fato, também você pode considerar, talvez, Marcel, não sei qual que é o terceiro envolvido, mas não necessariamente só a opção é o segurado. Se o veículo terceiro envolvido for um veículo compatível na lista, ler ele também pode um ou outro, né? Uhum. Porque você cruza a informação com o outro. Perfeito. Tá? É isso aí que eu ia comentar mais cedo, Marcelo. Justamente, até a gente colocou um exemplo aqui, tá? É bem nessa linha. Então, você citou, eu estou com uma frota talvez ou mais antiga ou uma frota mais simples, mas se esse veículo está sendo utilizado para receber uma indenização de um veículo mais caro, talvez esse veículo mais caro que foi atingido, teoricamente, né, ele pode nos dar informação de como foi aquela dinâmica. Não interessa ali de quem que eu estou fazendo a aferição, entendeu? Interessa a informação que está contida nela. Então, por exemplo, se eu tenho que... É um veículo que eu sei que tem leitura, a gente já fez em outras ocasiões, e eu vou lá fazer a leitura de um veículo que, teoricamente, está envolvido na colisão com um carro popular, digamos assim. E o carro popular não faz a leitura do CDR. Eu vou nesse veículo que está envolvido, que faz a leitura e confiro. Cara, se ele tem uma aceleração, digamos assim, ele está parado e sofreu uma aceleração, é um indicativo que ele sofreu uma colisão traseira, digamos assim, né? Então, ele sofreu um impacto ali. Então, a gente tem essa dinâmica. Não, se não tem nada registrado, e ele fala que estava, igual eu falei, ele tem que estar energizado. Então, não tem nada registrado no veículo, porque estava desligado, a gente já descarta ali, a gente identifica que é uma fraude, porque não tem como o veículo estar ligado e ele não fazer a leitura. Porque a partir do momento que eu energizo, ele já começa a fazer esse acompanhamento, né? Então, se ele sofreu realmente uma colisão ligado,
ele vai salvar essa informação. Inclusive, a gente tem o direcionamento dessa força. Uma das coisas que ele faz é isso. Por conta desse mapeamento de acelerações, ele consegue falar, olha, ela veio da traseira, ela veio da dianteira, ela veio da lateral, a gente consegue ter essa interpretação. Bom, legal. Oportunidades, legal, gente. Boa. E era justamente o próximo slide que ele tem aqui, ó, a partir da leitura, né? Ele traz para a gente a direção da força, né? Então, ele combina essas acelerações, tá? E ele consegue nos direcionar, fala assim, olha, a força veio de tal direção. Então, eu consigo comparar se é realmente a direção que o veículo está deformado, né? Para ver se está equivalente ou não. Perfeito. Tem mais alguma pergunta agora, João? Não, aqui, Não, né? aqui acabou as perguntas por enquanto no chat. Pois é, pessoal. Então, assim, agora só fazer uma leitura rápida aqui do que representa a parte, digamos assim, de lei, né? A gente tem, primeiramente, né, a sensibilidade, a acurácia do sensor, ela é padronizada, então, basicamente, assim, você tem que atender uma norma mínima para poder falar que tem esse equipamento instalado no seu veículo, certo? Então, você tem que ter, no mínimo, 2 eventos de colisão, então você consegue fazer essa gravação de pelo menos 2. A maioria dos que a gente está vendo possuem mais que 2, tá? Ele exige um mínimo 2 gravações, mas na maioria que a gente está lendo, já identificamos que tem mais que 2, beleza? Veículos ali, vamos pegar a Toyota, de 2013 para cá, basicamente todos você já consegue fazer leitura. Do mais simples ao mais completo. Lexus, que é né, a divisão né, da Toyota, de luxo da Toyota, todos eles a gente já consegue fazer leitura também. Pelo menos todos que a gente teve acesso, a gente conseguiu êxito até o momento. Beleza? E aí a leitura é uma leitura simples, tá? Você teve uma pergunta. Só perguntou se vai ser gravado. Perfeito. Então, essa leitura, a questão é, como você citou também, Marcelo, você tem apesar da gente ter na capital, você tem que, né, a gente passa esse entendimento para o cliente, olha, a depender da cidade, eu tenho esse deslocamento ainda. Então, assim, o custo é o quê? O prazo. Né? Não só o custo financeiro do investimento, tem um prazo para eu conseguir deslocar esse equipamento até lá e fazer essa leitura. Mas chegando ao veículo, o que eu preciso ali, qual vai ser a minha dificuldade? Primeira coisa, eu preciso garantir que esse veículo vai estar energizado. Ah, Pedro, mas tem vários dias o veículo descarregou, então passa essa informação, a gente já leva uma bateria auxiliar para energizar esse sistema, tá? Se houver um rompimento dessa linha, não tiver como energizar o veículo, aí sim eu vou ter um problema, que eu vou ter uma dificuldade de fazer a leitura dessa informação, tá? Então, possivelmente, eu não vou conseguir ler no local. A gente está na evolução, quem sabe a gente vai chegar nesse ponto, mas no momento a gente não faz essa segunda etapa, que é possível. O que seria? Um veículo que deu perca total no capotamento, que eu não consigo energizar, digamos assim, que o dano dele foi muito grande fisicamente, mas por ele estar dentro do módulo do airbag, normalmente está dentro do veículo, né? Dentro do habitáculo. Então, esse módulo, fisicamente, ele fica protegido. A gente vai evoluir esse ponto de como eu posso remover, mesmo que o veículo deu PT, eu consigo desmontar, remover esse módulo e fazer a leitura numa bancada, tá? Hoje, aqui no Brasil, a gente ainda não consegue fazer isso, porque eu preciso do investimento da bancada, tá? Então, assim, normalmente a gente está fazendo como? Os que a gente consegue fazer leitura no veículo, do jeito que está lá, a gente faz a leitura. Caso contrário, infelizmente, aí a gente ainda, né, por enquanto, nós temos essa limitação. Trouxemos aqui, tem uma pergunta aí do Leandro. Pode falar, Leandro. Opa, Pedro, boa noite. Não, dúvida rápida aqui, mas partindo do princípio aí que o carro está ok para fazer essa leitura ocorre praticamente que imediata, seria isso? Perfeito. Então, assim, ó, alguns pontos que a gente vai observar antes de fazer a leitura, tá, Leandro? A primeira coisa, o veículo está naquela lista, né, de veículos cadastrados? Perfeito, está na lista de veículos cadastrados.
ele consegue, ele vai estar energizado minimamente, então o circuito elétrico dele está montado, mesmo que eu precise só dar uma bateria auxiliar, tá lá. Tá carregado ou não? Não tá carregado. Eu pego a bateria auxiliar e já levo junto com o técnico. Perfeito. É chegar, é uma leitura muito simples. O técnico no local, a leitura é muito simples, tá? Então ele tem um aparelho, esse aparelho vai pegar a informação, passa por Bluetooth e ele sobe para o sistema e a gente consegue baixar o relatório ali e entregar para vocês. Beleza? Então, assim, a leitura é uma leitura via OBD2 do veículo, a comunicação é o mesmo canal de comunicação do scanner comum. Tá? O canal é o mesmo, o aparelho é diferente. Perfeito? Boa, boa, valeu. Um dos principais, de fato, que tem que estar operante é um sistema elétrico. Claro, geralmente a gente vai fazer leitura em carro que está com um dano expressivo, tá? Mas ali a ECU, esses módulos, pessoal, isso é protocolo internacional, SAI, é indústria automotiva. Em sua grande maioria, independente da colisão, o sistema elétrico do veículo, ele continua operante. A questão é, de fato, se pegou alguma parte no chicote, que teve uma obstrução de chicote, isso é um fato que impossibilita a nossa leitura. Quer dizer que a gente não vai conseguir fazer leitura? Não. Talvez a gente, evoluindo, como o Pedro disse, a gente está estudando a possibilidade de fazer uma bancada para leitura em bancada. Então, independente do que aconteceu no carro, extraiu o módulo, a gente bota na bancada, energiza esse módulo e extrai as informações. A gente está trabalhando nisso em parceria com a Universidade de Brasília, que tem uma bancada lá de laboratório de testes. Inclusive, todos os senhores que estão presentes aí num evento oportuno em Brasília, visitar a nossa matriz aqui, a gente está disponível para apresentar a vocês alguns dos laboratórios que nós temos em Brasília, de incêndio, laboratório eletrônico, temos alguns laboratórios interessantes para apresentá-los, né? Então, a gente está estudando essa possibilidade de, em bancada, fazer esse tipo de teste, porque nós, como prestadores, já nos deparamos em alguns cenários que inviabilizou a leitura por alguma ruptura de chicote, uma falta de comunicação do protocolo CAN ali dentro do sistema eletrônico do veículo que inviabilizou a leitura. Mas a gente, assim, extremamente ansiosos para ver aquela leitura e não tivemos a capacidade de lê-la. Tá? E é importante deixar, isso faz parte também do processo evolutivo, mas caso questionem, na colisão, houve o rompimento de um fio ali, arrancou a bateria, tem chance de não ter salvo? Não. Por quê? Bom, não vou falar também que não tem. Minimamente, né, não vai ler, tá? Então, assim, é basicamente 100% de garantida que vai ler. Por quê? Ele trabalha em milissegundos, é muito rápido esse sistema. Então, ele identificou a colisão, para você ter noção, ele trabalha junto com o airbag. Então, o airbag também tem que ser muito rápido. Então, a partir do momento que ele deflagrou o airbag, ele já salvou essa informação, porque ele está trazendo a leitura ao mesmo tempo. Ao mesmo momento que ele identificou para o airbag, olha, deflagra a bolsa porque é uma colisão, ele já tirou o print e salvou aquela informação. Então, desde que eu não ocasione ali um dano físico, né, ou térmico diretamente nesse módulo, pode arrancar a bateria fora durante a deformação ali, que a informação ainda assim vai ter sido salva, tá? Bom, aqui a gente traz alguns modelos, né, alguns cases recentes, inclusive, para a gente mostrar, né, um pouco de como que a gente vai trabalhar isso, né? Então, esse primeiro exemplo aqui, pessoal, é uma BMW M2 Coupé 2024, trouxe o valor de tabela FIPE, claro, para poder exemplificar um pouco mais, né, mostrar o cenário real ali. Esse veículo sofreu uma colisão frontal, tá? O relato é que o condutor estava numa pista chuvosa, perdeu o controle numa derrapagem ali, né? E acabou colidindo com o muro. Aí, qual a solicitação? Havia uma suspeita, claro, né, pelo tipo de veículo aí, de excesso de velocidade.
ou uma condução perigosa. Tá? Então, ao investigar, o que a gente identificou? Esse veículo, aí a Bruna, claro, tinha questionado, né, perguntado sobre os segundos, né? Veja só, como que ele aparece para a gente no relatório, tá? Então, isso aqui é só uma parte, uma pequena parte do relatório, tá, pessoal? Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho os últimos 5 segundos, como que estava sendo todos os parâmetros, né, registrados. Então, ó, no segundo 5, ele estava com velocidade de 8 km por hora, uma rotação de 3.200 RPM, ou seja, um veículo que está somente a 8 por hora, com a rotação já alta. Olha esse camaradinho aqui, ó, pedal do acelerador, 100%. Ângulo de esterçamento, 18 graus para a esquerda. Pedal do freio estava fora, não teve uma desaceleração, porque ele ainda estava saindo. E aí ele faz uma estimativa aqui, ó, uma leitura pelo odômetro, tá? Ele tira aqui pelo odômetro a quantos metros está da colisão. Então, o que a gente entende aqui, ó? Nesse segundo, ele apertou 100% do acelerador, né? Para sair uma arrancada realmente brusca. E o que a gente percebe? A rotação do motor sobe bastante em um veículo que é potente, e você vê que a velocidade em si não aumentou. Só que olha o que está acontecendo aqui, o pedal do acelerador ainda está em 100%, mas olha a dificuldade que ele já tem de corrigir o carro. Ele estava com 18 graus para a esquerda, de repente 22 para a direita, chega a 56, a 84, a 124 graus para a direita. Então, o volante já foi todo. Ele já fez um movimento brusco para a direita. Ele não consegue, provavelmente o veículo aqui, ele está fazendo um contra-esterço, né? E aí, veja que ele sai de 124 graus para a direita e em menos de em 1 segundo, ele já está jogando quase 100 graus para a esquerda. Então, ele estava com um movimento para a direita e tenta contornar para a esquerda, não consegue controlar o carro. Aí aqui, ó, você vê, com 1,5 segundo antes da batida, ele tira o pé do acelerador, então ele sai de 100 para 0, e ele aciona o pedal do freio, que estava em off e agora está on, com o ABS ligado. Ou seja, aqui ele já perdeu o controle do carro, tentou o último controle ali com o pé no freio, mas infelizmente ele não conseguiu contornar. Tá? Então, aqui a gente conseguiu identificar toda a informação da caixa preta, né? Que a gente conseguiu identificar como foi o modo de condução dele ali antes dessa colisão. É isso, e aí voltando um pouquinho no relato, volta o slide aí, né? É bom a gente enfatizar o relato. Uhum. Condução em pista chuvosa, perdeu o controle após derrapar, colidindo com o muro. Então, pô, como que um cara a 8 km por hora fala que tá em chuva, mete o pé a 100% do acelerador? Cara, é inquestionável isso, né? Minimamente, ele vai ter que se explicar melhor aí para a seguradora, minimamente. Tá? Tá mutado, Pedrão. Quer fazer a leitura desse aí agora? Eu posso seguir. Bora. Vamos lá, galera. Esse próximo aqui, nós estamos falando de uma X5, tá a sequência de BMW aí na nossa lista, tá? Mais um carro aí com uma tabela FIPE de 633 mil, tá? Um valor agregado alto. E o relato dele aqui, né? Perda de controle do veículo colidindo contra a guia, né? Isso aqui é uma extração do relato principal, tá? E a solicitação que a gente recebeu, de fato, foi uma suspeita de excesso de velocidade, assim como a anterior. Entrei para... Deixa eu aumentar minha tela aqui um pouquinho, Pedro, só um pouquinho. Bom, esse aqui, eu vou te ajudar aqui. Boa. Tá com... Aqui, o que a gente tem nesse caso? Veja que ele já não apresenta somente 5 segundos, tá? Aqui ela já apresenta para esse veículo um tempo um pouco maior, tá? E a gente tem a informação de que, primeiro, tá, pessoal? Aqui a gente, por questão de proteção de dados, né? A gente não traz a via, não traz nada, mas para contextualizar, era uma via de 40 km por hora, tá? Era próximo à entrada de um condomínio,
né? Ainda assim estava na via urbana ali, e veja que ele, momentos antes, em que a pista era de 60, ela reduz para 40. Ele chegou a 140 km por hora quando a pista era de 60, e aí, próximo ao momento da colisão, que já tinha virado a de 40, ele estava ali a 93, 83 km por hora, que foi nesse momento que a gente identificou ali o ponto que ele se perdeu. Então, veja que aqui a gente consegue identificar o excesso aí de mais de 100%, né? E é a mesma coisa, a gente faz a leitura ali a partir do ângulo de esterçamento do volante, tudo isso a gente vai acompanhando. O pedal do freio, como é que tá, se ele acionou ou não. Veja que aqui ele reduziu a velocidade, tira o pé do freio para tentar controlar só na mão, ou já é do primeiro impacto, ele sofreu 2 impactos, mas não consegue segurar o carro mais. Esse é um exemplo típico de agravamento de risco, né? Então, a gente consegue levar para a esfera jurídica a via que esse veículo está trafegando, a velocidade que ele está trafegando, cara, eu acho que assim, a missão da seguradora é pagar sinistro, mas é pagar para segurado ou terceiro que estão em excessos muito extrapolados com relação às vias permitidas, né? Então entra uma atmosfera nesse sentido também, tá? Alguém comentou aqui, periciei essa X5, estava curioso pela velocidade do impacto. Pois é, ela estava no início aqui da gravação, ela estava 140 km por hora, ele consegue reduzir, mas o segundo impacto aqui, ele está 83, tá? Quando ele começa a bater na lateral da via, ele não sobe imediato na guia, mas ele perde o controle, aí sim sobe na guia do outro lado. Então, realmente foi um impacto aí, que a velocidade, infelizmente, né, o modo de condução ali foi exagerado. Aqui a gente tem mais uma BMW, tá? É uma 320 Sport GP, colisão lateral, tá? O condutor fala que ele foi fechado por um veículo terceiro, ele realizou a manobra evasiva, perde o controle e colide contra o guarda-reio. A suspeita de um sinistro vivo, porque ele, primeiro, um dos motivos que acendeu o alerta para eles foi a demora na comunicação do sinistro, tá? E aí a gente faz a leitura, a gente também interpretou que houve também, nesse caso, um excesso de velocidade, tá? A via lá era de 60 e ele estava a 110 km por hora nos últimos segundos ali. E veja que ele não faz... nesse que ele está aqui, pessoal, veja que ele está 30 graus, 46 graus para a esquerda, mas aí por que vem a interpretação completa, né? Isso aqui não foi a dinâmica de evasão, tá? Aqui é porque tinha uma curva na via mesmo. Então ele tentou fazer a curva, mas ele estava em excesso, passou direto e bateu ela lá do outro lado. Aí ele colidiu contra o guarda-reio e foi. Boa. Tá? Bom, aqui a gente tem um caso, né, bem recente também, é um Corolla GR. Esse veículo veio para a gente, né, que o condutor, eu tirei a informação da via, mas ele alega que estava em uma via, tá? Falando que perdeu o controle na curva e bateu o veículo. A suspeita de colisão em um autódromo, né? Confrontar a velocidade do veículo. Então, o que eles pediram para a gente? Se ele estava nessa via urbana, tem uma velocidade limite. E eu preciso dessa informação porque houve, né, entre outras informações internas, que ele estaria no autódromo. Então, o que a gente consegue, né, o que a gente poderia passar para ele é informação, de novo, é a caixa preta da condução. Eu não tenho GPS, eu não tenho áudio, eu não tenho vídeo, tá? Eu tenho informação de condução. E isso a gente fez a leitura e identificou que ele estava a 127 km por hora e uma colisão, impacto final, bateu e ficou a 69 km por hora, tá? Então, veja que ele tem 2 impactos, aqui consegue ver bem, então você tem o emergencial aqui da aceleração, ó, ele indica, então tem um impacto primeiro e um segundo impacto a 69. Então, ele conseguiu reduzir a velocidade quando ele se perde, sofre 2 impactos, e aí a gente entrega isso para o cliente, faz a demonstração, e aí, junto às demais informações que ele tem, né, ele tira a conclusão, né, se vai negar ou não, né?
Boa. E aqui o último exemplo, pessoal, que é já trazendo aqui um veículo talvez um pouco mais convencional, tá? Que é importante justamente por aquela leitura que a gente estava comentando antes de começar os exemplos, tá? A gente tem um veículo, o segurado é o veículo que colidiu no Corolla, tá? Então ele fala que o Corolla freou porque tinha um outro carro fazendo um retorno e esse segurado não estava sem atenção, alguma coisa, colidiu na traseira. Eles pediram para verificar o nexo de causa. Tinha uma suspeita ali pelas deformações, o Corolla aparentemente tinha outras deformações que ele estava suspeitando que não fizessem parte, né? E a gente fez a verificação. Bom, primeira coisa, tem nexo de causa? A gente verificou o nexo de causa dos danos e se realmente aquele dano poderia ocasionar aquela deformação. A gente viu que tinha, e inclusive houve convergência com as informações que a gente leu. E aí, aqui, ó, essa aqui já é uma outra, digamos assim, uma outra página do relatório que a gente pode trazer também para fazer essa interpretação. E aqui, alguém tinha comentado mais cedo e eu já deixo aqui a amostra também, ó. Veja que o último impacto, né, a última colisão sofrida aqui, ó, ele salvou duas informações. O que é isso? Ele sofreu o impacto e sofreu o segundo impacto logo em seguida. Então, vamos supor que o engavetamento aqui, tá? Seria uma leitura de um engavetamento. Então, ele sofre uma aceleração, veja que o segundo impacto é esse, e tem um primeiro impacto de aceleração, o mais recente, né? Que tira do mais recente, mas esses dois aqui, ó, fazem parte do mesmo. Como que eu consigo ver isso? Pelo KM da colisão, ó, que ele registra aqui, ó. Então, ele traz para mim, ó, foi com 58.956 quilômetros. Então, ele estava com o volante esterçado, aí, provavelmente, depois da colisão, ele já muda esse ângulo do volante, né? E aí, ó, quando a gente consegue ver situações anteriores, é essa diferença de informações salvas. Então, veja que aqui ele tem, basicamente, ó, 4 acidentes, tá? Então, você tem um acidente com 2 informações recentes, com 58.956. Eu tenho uma anterior com 58.457, outra anterior com 46 mil quilômetros, né? E a mais antiga que ele tem salva com 44 mil. Então, veja que a gente consegue fazer, e aí aqui ele até direciona, né? Lado esquerdo, ele é traseiro, ele é frontal, ele é direito, ele é o quê? Então, você consegue ver também de onde é que vieram essas deformações, então eu consigo separar esses danos. Então, é igual o João falou, foi, cara, será que eu tenho alguém especializado, contrata o seguro de um veículo que é mais barato, para poder indenizar outros, né? Eu tenho uma oficina, ou eu sou um colega do cara da oficina, que eu tenho um esquema aqui justamente para poder, aqueles clientes que vêm aqui, que estão no esquema, a gente faz a indenização total e pega uma parte, não sei como é que vai funcionar, mas resumindo, como que a gente pode identificar isso nessa situação? Então, eu faço a leitura, eu falei, cara, no máximo que você vai ter desse dano seria isso. Então, ao invés de você pagar uma indenização total ou um valor muito alto, você reduz o seu custo apenas para aqueles danos que estão ligados àquela colisão. Eu vou além também, Pedro. Pode acontecer o seguinte, né? Vamos supor que esse carro está segurado aqui numa congênere, sei lá, mais de um ano, tá um período longo. Você teve um registro de uma colisão ali com 40, 50, quanto? 46, né? Tá mutado aí, Pedro. A mais antiga, 44.900. Então, ele teve vários registros ali, né? Suponhamos que ele bateu e aí a gente já viu situações aí específicas muito corriqueiras, né? A pessoa bate um carro e desgosta do carro. A seguradora não deu indenização integral, foi lá e reparou o veículo. Aí o cara, aí que ele intenciona um segundo impacto, uma colisão mais forte para tentar dar uma indenização integral. Perfeito. Pode ser um cenário também desse como apresentado. Então, na verdade, as hipóteses aqui, elas vão longe. A questão é que a gente vai, em determinados casos, ter as informações
registradas no veículo para que a gente interprete isso e tome uma decisão mais assertiva possível, né? Esse que é o objetivo. Cara, acho que um ponto importante aqui também de ressaltar, só para vocês terem noção de, primeiro, né, do que a gente viu aí, olhando esses casos, né, Pedro, o que você acha? Isso rolou um padrão? Foi uma tendência para confirmar o relato ou desmontar o relato frente às informações presentes ali no CDR? Cara, aqui a maioria a gente está desmontando relatos. Perfeito. A maioria a gente consegue justamente... Porque, assim, o relato ele é subjetivo, né, João? E muitas vezes você perde informações... Que aqui, pessoal, é um ponto que é legal, né? Eu tenho um lapso temporal do momento que é solicitado, né, o seguro desse veículo até ele chegar na perícia, efetivamente, né, a ser feita. Então, esse lapso temporal, muitas vezes, eu perco informações da via, eu perco informações de uma câmara de segurança que só registra 7 dias, e aí eu tenho já, sei lá, 10 dias, 12 dias que se passaram do acidente. Então, assim, essas informações que ajudariam a gente a fazer uma reconstrução bem embasada, bem completa, elas podem se perder. Nesse caso, não se perde. Então, eu tenho uma confiança muito grande nisso aqui. E aí, a partir do momento que ele me passa um relato que perdeu o controle a 8 km por hora, né? Eu sofri uma colisão aqui e aí eu bati no carro da frente. Pô, será que realmente foi isso? A gente vem e traz esse registro aqui, eu consigo confrontar na hora. Eu bato o pé e falo, cara, não, aqui a dinâmica foi essa, cara, você tinha esse perfil de condução ou essa aceleração que foi sofrida. Então, isso é bem importante para a gente. Sem falar que aqui, cara, até somei por alto aqui os valores de tabela FIP, nós estamos falando de 5 casos que deu mais ou menos aproximadamente aí 2 milhões. Perfeito. 2 milhões de tabela FIP. Né? Ô, João, e eu discutindo aqui um caso, um Fiesta e um City. Faz 2013. parte, cara. O Leandro deu até risada aqui, ô Marcel. O que você está discutindo aí? Faz parte. Não, mas é isso mesmo. Aí, vamos supor, no meio desse aí, você pega, vamos lá, um Etios 2014. Se ele estiver no meio, provavelmente a gente vai fazer a leitura dele. Então, aí, não tá tão longe não, viu? Ora, uma dessa aí, você consegue o City, cara, 2013, consegue? Desse ano da Honda, eu acho que não. Infelizmente, esse não. Mas tem alguns casos... Mas a gente já tem agora, eu acho que o Polo, por exemplo, a gente já faz a leitura. O Polo, o Virtus... esses carros aí a gente já tá... Legal. São carros mais populares. Carros que tem bastante, muito vendido no Brasil, Renegade, Compass, o próprio Corolla, né, que vocês viram aí, Hilux. Cara, tem bastante veículo na lista aí, não é pouco não, tá? Possibilidade de leitura tem bastante. Tem bastante coisa. Boa, legal. Muito bom. Então, acho que é isso, né, Pedrão? Tamo aí. Já extrapolamos aí 5 minutos do horário dos senhores. Se tiver mais algum questionamento, a gente está à disposição. Se quiser fazer mais alguma perguntinha aí, pessoal, fica à vontade. A gente já está... alguma dúvida, Pode mandar para a gente aí. E no dia a dia também, todos vocês aí têm nossos contatos. Se tiver alguma dúvida, inclusive, pessoal, a disponibilização da lista dos veículos mais prováveis de leitura, eu digo mais prováveis porque tem cenários que não tá na lista ali, tá? E pode acontecer sim da gente conseguir fazer uma leitura. Então, se é um cenário que a gente quer muito e precisa muito dessa informação, a gente, do nosso lado AutoIns, pessoal, a gente fazer um esforço atrelado a vocês, sabendo que tem a possibilidade de não leitura, mas a gente tem a disponibilidade, sim, de sempre fazer os testes e tentar fazer essas leituras em todo e qualquer veículo que a gente puder. Perfeito. Ótimo.
Beleza, Pedrão. Então, obrigado aí pelo seu tempo também para apresentar esse material para nós. E, galera, a gente vai disponibilizar ali o material gravado. Ele não vai ficar público, tá? Ele é restrito, porque é um material, de fato, que não pode... A gente não divulga esse tipo de material para o público geral, porque a gente está falando aqui de um equipamento para barrar fraude, né? Até quem as pessoas que são convidadas, a gente sempre avalia as pessoas que participam desse webinar aqui, e não são qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que pode entrar aqui para ouvir esse conteúdo da gente, tá? Então, quem quiser e pode pedir esse material, a gente sempre disponibiliza aqui nos canais oficiais, beleza? Obrigadão, bom final de semana para todos, pessoal, e a gente segue à disposição aí, tá bom? Obrigadão a todos aí pela presença. Boa noite. Até mais. Gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.